Olá pessoal, aqui é Tony Mar, indivíduo-alvo, TI, Minas Gerais, Brasil. E os vídeos que eu postei anteriormente são de poucos dias atrás e eles, portanto, expressam ali uma metodologia de trabalho objetiva, principalmente no que concerne ao nosso problema. Porque se agirmos daquela forma, nós teremos condições de fazer com que a nossa mensagem ela chegue a quem deva ser de direito. Mas, reitero, é necessário, é preciso enfrentar o sistema. E nós vamos encará-los. Daí a necessidade de buscar os centros de apoio psicossocial, buscar a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, buscar os tribunais regionais federais dentro da esfera jurídica. Mas é isso. Eu preciso ter provas daquilo que eu estou dizendo. E sintetizando tudo, nós basicamente pegaremos o problema e colocaremos no colo de quem o criou, o próprio sistema. Pessoal, vocês que resolvam isso aí. É pegar a granada e deixá-la no bolso do inimigo. Porque com essas provas, nós teremos a sustentação, aí sim, para o nosso discurso e para as nossas reclamações. Porque eu preciso provar aquilo que eu estou dizendo. Por mais que as pessoas já tentaram, e por tudo que eu tenho observado, nada foi frutífero em termos práticos. Agora, esse caminho a ser percorrido, ele tem um direcionamento. E aí sim nós vamos fazer com que as autoridades nos ouçam. Porque por mais que manifestação, testemunho, denúncia, por mais que isso seja, né, uma ferramenta de divulgação, isso não mexe com o sistema. Isso não incomoda os donos do poder. É um bando de maluco. E o establishment, ele quer isso aqui, ó. Porque existe um plano de um governo mundial. Porque o estamento burocrático, ele corrompeu todas as instituições. Ele está infiltrado. E ele trabalha para manter os privilégios de quem estiver em consonância com esses propósitos. E aí, que vocês poderão até me conhecer um pouco melhor, eu vou tentar ilustrar
que essa nossa luta pelos direitos, ela exige uma investigação bem mais profunda. Porque eu sou um liberal. Eu sou um adepto do liberalismo, que é uma filosofia teórica, política, científica. É algo que está consolidado na história da humanidade. E eu, particularmente, acredito que a maior força que existe é a força do pensamento. Por quê? As leis estão aí, os tratados, as ONGs, né? Mas isso é insuficiente para barrar, né, esses anseios de supremacia, de dominação, de controle dessas pessoas que se consideram superiores a nós. Se consideram superiores aos outros indivíduos. E o liberalismo, ele realmente, ele é muito forte, porque ele prega justamente isso. A defesa da vida, da liberdade, da propriedade particular, de tal modo que a propriedade particular mais importante que existe é o seu próprio corpo, e ele prega a igualdade de todos perante a lei. Isso é o liberalismo. Mas o mundo, né, você vê como ele é hoje lá, separadinho, as nações, né, tudo talvez de forma organizada, cada qual com o seu sistema de governo, mas que no mundo contemporâneo possui muitos instrumentos de proteção dos direitos humanos. Mas o mundo não era desse jeito, não era dessa forma. Isso não era separado. E o pensamento liberalismo, ele surgiu no século XVII, século XVIII, mas você vê como ele é amplo, ele trata desde o mundo anterior à sociedade civil e ao direito positivo. É o chamado estado de natureza, onde não existiam, antes da civilização, das sociedades. Então você tinha os bandos, os grupos de pessoas, né, ocupando territórios, e era aquele horror, né? Os grupos maiores massacrando, matando os grupos menores, tudo pelo poder da força, sem regras, sem leis. É o estado de natureza, o estado de guerra. E aí, chega num momento que eles param, os homens falam assim, ó, isso não está dando certo, isso não tem consistência, isso não é vida. E aí, eles resolvem, de livre e espontânea vontade, ceder parte da sua liberdade a um Estado. Isso se chama o contrato social, que é
é uma tese dos pensadores liberais, que eles também são considerados os contratualistas, ou seja, as pessoas se organizaram de tal maneira, né, dentro de um espaço, de um território, e resolveram constituir um poder soberano para que regulasse aquelas relações. E aí, de certa forma, eles abriram mão de parte da sua liberdade para que esse Estado, esse poder soberano, lhes garantisse a proteção, a vida, a liberdade e o progresso. Existe uma divergência, portanto, aí clara do pensamento marxista e do pensamento da visão marxista e do pensamento liberal quanto à constituição da sociedade civil. Perdão. Mas então, o justnaturalismo é o que é uma corrente do pensamento liberal. Ele já é uma paulada. Porque os pensadores vão chegar lá no século XVII. Mas o justnaturalismo, ele trata dos direitos naturais. Que todos os seres humanos, apenas pelo fato de existirem, de nascerem, eles possuem direitos que são próprios, que são naturais deles. E isso até mesmo no estado de natureza, anterior à sociedade civil. E o justnaturalismo, ele é muito utilizado até hoje no ramo do direito. Então esses pensadores liberais, eles tratam da liberdade e do direito à vida, do direito à vida, antes mesmo da formação do Estado. Ou seja, ele trata do indivíduo, ele preserva o indivíduo, não classes, não grupos. Ele trata das pessoas humanas. Mas aí, a gente, para fazer uma análise cronológica da evolução da humanidade, porque quem escreveu a história do mundo foram os homens, através das suas teorias, das suas observações empíricas, das suas revoluções, das suas batalhas. Foram os homens que ditaram os caminhos da humanidade. E aí, para você ter essa compreensão mais ampla, né? Você vai ter que fazer uma ordem cronológica histórica. Porque a história da humanidade ela é dividida entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Muito bem. Idade Antiga era aquilo, Império Mesopotâmico, Império Egito, os judeus, a Grécia Antiga, o Império Romano, os persas. Sinônimo de quê? Guerras, massacres, escravidão, respeito nenhum às garantias individuais, pão e circo. Então a Idade Antiga, ela não foi frutífera para preservar os direitos dos homens. E ela termina justamente com a queda do Império Romano,
no ano de 1476 depois de Cristo. E aí começa, portanto, a Idade Média, marcada pelo feudalismo e o sistema absolutista, onde ali você já vai ter os estados constituídos, mas o poder ele está concentrado na mão dos reis. O poder ele está designado, materializado em uma pessoa humana. E é aquilo. Você era dividido em classes, né? Ou você era da nobreza, ou do clero, ou era um camponês, um vassalo desse senhor feudal, né? Que trabalhava ali nas terras da igreja, terras dos senhores feudais. Então você seria aquilo para o resto da sua vida. Mas, ainda na Idade Média, por volta do século XI, começa a surgir um novo tipo de classe. Principalmente com os judeus que se espalharam pela Europa durante o período medieval. E também resultante do movimento das cruzadas, né? Da guerra entre os cristãos e os muçulmanos pela libertação da Terra Santa. Isso também catapultou o comércio e as relações entre o Oriente e o Ocidente. E aí, então, na Idade Média, no feudalismo, no entorno das terras desses senhores feudais, por conta desses movimentos das cruzadas, começaram a surgir pequenos vilarejos, estrebarias, e surge então, através das oficinas dos mestres artesãos, as corporações de ofício. Que, principalmente com o trabalho sobre o tecido, né? Desenvolveram máquinas ali para manufaturar a leda, a seda e a lã. Então, essas corporações de ofício, com essas oficinas de mestres artesãos, marca o início da classe burguesa. Surge a burguesia dentro da Idade Média. E ainda na Idade Média, São Tomás de Aquino, tendo postulado a natureza humana, ele dedutivamente estabelece os princípios morais, eternos e imutáveis dos direitos naturais. São Tomás de Aquino, que também já foi refletido por Aristóteles na Grécia Antiga.
acerca dos direitos naturais. Mas ele tinha uma visão ainda universalista, que os direitos seriam algo inerentes ao ser humano, mas devido à própria força do universo. Então, o absolutismo, você tem muita miséria, você tem muitas guerras, né? Entre monarquias, entre reis, e a exploração pelos camponeses, né? A alta cobrança dos impostos, principalmente a partir do surgimento da burguesia. E aí nós passamos então para a Idade Moderna, século XV. Começa a Idade Moderna, só que ainda reinava o sistema absolutista. Mas aí no século XVII, século XVIII, vai chegar uma galera de peso, que são os teóricos liberais. Aí você vai ter John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Voltaire, Rousseau, Montesquieu, dentre outros. E aí, eles passam a consolidar aquela teoria justnaturalista, de que as pessoas possuem direitos que são naturais, anteriores até a formação da sociedade civil. Então, ou seja, antes da idade, no estado de natureza, na Idade Antiga e na Idade Média, e nós estamos na Idade Moderna. Eles consolidam essa formação dos direitos naturais, que já haviam sido mensuradas tanto por Aristóteles na Grécia Antiga, quanto por São Tomás de Aquino na Idade Média. E essas ideias desses pensadores liberais começam a se expandir na Europa, que é o berço do liberalismo, principalmente Inglaterra, França. Porque também nesse período surgem os iluministas. Porque os reis, eles consideravam que o seu poder ele era baseado numa orientação divina. O poder dos reis era designado por Deus, e os homens não poderiam contestá-los em hipótese alguma. Era o poder supremo, soberano. E o iluminismo, e os reis tinham o apoio da igreja. Mas os iluministas, que vêm de luz, né? Principalmente também acendeu um alerta contra as trevas que a igreja pregava. Então era luz contra as trevas. E os iluministas também se baseavam pela razão e pela ciência. E essas ideias, todo mundo começou a refletir e pensar. Realmente, a gente não pode ser controlado, a gente não pode ser dominado por um homem. Porque esses caras aí estão falando que o Estado surgiu para garantir a liberdade, a vida, a propriedade privada, o nosso corpo. Mas a gente fica aqui
sendo escravizado, né? Trabalhando, pagando, né? Dando grande parte da nossa produção para os reis, para financiar suas batalhas, as suas guerras, e a nobreza com esses privilégios, tanto a nobreza quanto o clero, na riqueza e no luxo, e o povo na miséria. E aí, a Inglaterra começa, portanto, uma série de revoluções, mas revoluções populares, revoluções do povo, inspiradas nas teorias liberais, na busca, na luta pelos seus direitos. E isso começa na Inglaterra, ali a partir de 1642, você começa a ter uma série de revoluções. Revolução puritana, revolução anglicana. E aí você vai ter uma revolução muito importante que foi liderada por Oliver Cromwell, que, né, a partir das ideias liberais e com parte do apoio do parlamento e um exército baseado na meritocracia, ele derruba a monarquia. Esse é Oliver Cromwell. Ele derruba a monarquia e institui uma república na Inglaterra, na Idade Moderna. Entretanto, ele continua absorvendo aquela ideia absolutista, sabe? E continua com um governo centralizado, autoritário, né? Faz algumas reformas para beneficiar principalmente aqueles que o apoiaram a chegar ao poder. Mas aí, quando Thomas Hobbes escreve a sua obra, o Leviatã. O Leviatã, que é conceituado aí em diversas religiões, em diversas culturas, é o monstro mais terrível, mais poderoso que existe, que controla tudo. Porque o Thomas Hobbes olha para aquilo e ele não entende. Porque antes era o estado de natureza, né? Sem regras e sem leis. Mas aí as pessoas fazem um pacto para conviver em sociedade, mas ele vê que aquilo não resolve, porque continua, né, uma série de conflitos entre povos, a miséria, e de tal modo o Hobbes ele é um defensor do sistema absolutista, porque ele fala que o homem é egoísta, o ser humano ele é ganancioso. As coisas que existem neste mundo são insuficientes para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, de maneira que eles ultrapassam os limites das regras e das leis. Porque os conflitos continuam, mesmo com o Estado absolutista. Não existe respeito aos direitos. E aí o Thomas Hobbes fala, realmente, o homem é o lobo do homem.
E se não tiver um poder moderador, soberano, ao estilo Leviatã, a gente está de volta no estado de guerra de todos contra todos. E isso aí contribui para que ocorra, então, a tão famosa Revolução Gloriosa, no ano de 1688. Ela ficou chamada de Revolução Gloriosa porque não houve derramamento de sangue. Oliver Cromwell já havia morrido, seu filho sucedeu, mas ele não tinha a mesma sustentação que o pai dele. E os ingleses, então, voltam com a dinastia Stuart. Então, eles interrompem aquele processo republicano do Oliver Cromwell e retomam a monarquia. Mas o parlamento ele começa, baseado no pensamento liberal, começa a delimitar os poderes do rei. E aí existe um consenso, para que as coisas se organizassem dentro de um modelo de monarquia parlamentar, e assim assume o trono, em 1688, o príncipe de Orange, que era até holandês. Mas, dentro deste modelo, uma monarquia parlamentar, onde os poderes do rei serão limitados e o parlamento é que vai legislar e promover as eleições. E isso perdura até os dias de hoje, na Inglaterra, a monarquia parlamentar. E ali, eles instituem a Declaração de Direitos. Muito bem. Essas ideias se afloram mundo afora e chegam aqui, chegam na América, que já não aguentavam mais, a submissão ao controle e a alta cobrança de impostos da coroa inglesa, e baseados nas ideias liberais, também fazem a sua revolução. Então, em 1776, ocorre a Revolução Americana, que incorpora nas 10 emendas da sua Constituição a Declaração dos Direitos. Rules of Laws. Rules of Laws são integrantes da Constituição Americana. Só que, a bem da verdade, essa ideia de limitar o poder dos reis, ela surgiu primeiramente na Idade Média, no ano de 1215, no reinado do rei João, na Inglaterra. Ele ficou conhecido até como João Sem Terra, porque ele perdia todas as guerras. E a nobreza já não aguentava financiar aquilo, pagar aquela quantidade de guerras. E aí, apoiado com a burguesia, eles instituem a Carta Magna. Obrigam ele reluta. Por que não? Porque o meu poder vem de Deus e eu não posso ser submisso a nenhum poder dos homens. Mas eles conseguem limitar, de certa forma, esses poderes do rei.
Então, a Carta Magna de 1215 é considerada a primeira Constituição. Mas as constituições que se formaram a partir das revoluções baseadas no pensamento liberal, elas são mais amplas no sentido de que os direitos seriam estendidos, não seriam limitados a uma classe, a nobreza, por exemplo, que foi o que aconteceu na Carta Magna. Então, depois da Revolução Americana em 1776, na Idade Moderna, na França, estava lá o rei Sol, berrava aos quatro ventos: o Estado sou eu. E aí a França, inspirada, né, nos pensamentos liberais, nos iluministas, na Revolução Americana, faz então a sua revolução. A Revolução Francesa de 1789. Um marco muito importante para a história da humanidade. Porque ali, né, mas é aquela coisa, uma revolução que houve muito derramamento de sangue, né? Você vai ter os jacobinos, os girondinos, Robespierre, né, como expoente, queda da Bastilha, né, guilhotina a todo momento. Mas eles chegam no sistema republicano. Eles consolidam uma república. É o Estado de Direito. E eles implementam a tripartição dos poderes. Tripartição de poderes, ela já havia também sido mensurada por Aristóteles, pelo próprio John Locke, considerado pai do liberalismo, do pensamento liberal, mas que foi Montesquieu que chegou nessa visão harmoniosa de os poderes atuarem e agirem de forma harmônica entre si para a constituição do Estado. Então, além da instituição da República por meio dos poderes executivos, legislativos e judiciário, a Revolução Francesa de 1779 institui a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Ou seja, mais uma conquista do pensamento liberal. E aí termina a Idade Moderna. Termina em 1779, com a queda do absolutismo, a partir do Estado de Direito da França. E começa então, tem esse início, a Idade Contemporânea, que vai até os tempos atuais, até o dia de hoje, 17 de novembro de 2021. Nós estamos na Idade Contemporânea. Só que, depois da Revolução Francesa, né, a coisa ainda não estava muito legal, ainda não estava muito certo. Porque ainda existia, né, um privilégio de classes e os direitos
não atingiam a todos os indivíduos. Existiam eleições, mas o voto era censitário, né? Principalmente pela sua quantidade de posses, porque eles temiam a democracia. Porque a democracia ainda era vista, com o pensamento de Aristóteles, como um sistema da tirania da maioria sobre a minoria. Então, como a maioria da população era de camponeses, de miseráveis, então, se essas pessoas tivessem poder político, eles poderiam, né, aplicar essa tirania contra o grupo dos poderosos, que é o grupo menor. Mas a partir do século XIX, existe uma mudança de visão desse conceito. A partir do estreitamento e da aproximação entre os democratas e os liberais, onde ambos os lados cedem. Então, as eleições vão ser aplicadas a todos os cidadãos por meio do sufrágio universal, mas também os direitos deverão ser iguais para todos. E aí surge, então, o Estado democrático de direito. Um regime onde a maioria respeita os direitos da minoria. Ou seja, a maioria elege os seus representantes, né, por meio de eleições, dos votos, e os direitos das minorias são mantidos e respeitados. Então, vocês verem que como o pensamento liberal contribuiu, né, para a Constituição e para a mudança de visão dos direitos da humanidade, saindo da mão dos homens, mas para um conjunto de regras e de leis, que através dos seus representantes, legitimamente elegidos pelo povo, vão guiar e sustentar esse sistema de governo. E isso consolida a maioria das constituições do mundo contemporâneo, dos estados, das nações contemporâneas. Então, para vocês verem, as leis, elas existem. Mas isto não é suficiente, né? Devido à ganância, devido ao poder, principalmente o poder capital, que corrompe as pessoas, as instituições. Isso não serve para que os direitos sejam respeitados. Então, para você combater esse tipo de crime, né? São as armas psicotônicas,
Você precisa ter uma força muito grande. Então, ou seja, além das leis, eu estou me baseando na força do pensamento para mostrar que essas pessoas, essa gente, não deveriam nem ter nascidos. Porque eles não respeitam as regras, os pactos, os contratos. E o liberalismo ele continua atuante. Porque ele sempre teve como uma de suas bandeiras de luta reduzir o grau de arbítrio dos governos, de modo que as pessoas fossem tratadas de forma isonômica, de igualdade. E as pessoas seriam julgadas pelos seus méritos e pelas suas atitudes, não pela sua origem. É o rule of laws, as regras das leis. Todos são iguais perante as leis, e por isso que a justiça ela tem os olhos vendados. Ela não vai olhar a origem, independente da sua origem social, econômica, credo, raça, orientação sexual, localização geográfica, etnia. A justiça não vai julgar isso. A justiça vai julgar os atos. Por isso que ela é cega. Ela deve julgar justamente as ações que os homens tomaram. E geralmente, para você tomar uma ação, você pensa antes. Senão você é um ser humano impulsivo. Então eu acho interessante passar essa visão para vocês acerca do pensamento liberal, porque é isso. É você entender que você tem direitos, a vida, a liberdade, mas que isso deve ser baseado num conjunto de leis, de regras. Porque senão, porque senão os pactos e os contratos, os acordos, serão apenas palavras vazias. E existe um plano de um governo mundial controlado, de um governo único. Eles querem que todo mundo obedeça, pensem da mesma forma. E aí eu tenho uma visão particular quanto à formação dos estados. Porque eu penso que o Estado ele se faz necessário por uma questão cultural. O Estado ele preserva a cultura de determinado povo, de determinada região. Então, a formação do Estado ela está relacionada a algo ancestral, a algo tribal. E eu acho que é isso que faz o mundo ser tão fascinante. Olha, essa pluralidade, essa miscigenação,
essa diferenciação de culturas, de artes, de ciências, de pensamentos, de comidas, enfim. É isso que torna o mundo ser tão precioso, ser algo tão magnífico. Está principalmente nas diferenças até de pensamento. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser liberal. Não é isso. Mas entendam que eu, enquanto na condição de liberal, eu vou estar lutando para que os seus direitos sejam respeitados. Para que você tenha condições de ter uma vida, ter a liberdade, ter a sua propriedade, a partir daquilo que você conquistou com o seu trabalho, com o seu esforço. E nós realmente nos encontramos numa situação muito complexa, porque nós estamos lidando com um problema que transcende, né, até a própria condição da existência humana. Porque se eu nasci para ser controlado, qual o sentido há nisso? Mas eu não generalizo ao criticar a tecnologia. Porque o problema não está na tecnologia. O problema está nos homens que estão por trás dela. Porque a ciência e a tecnologia trouxe avanços, progresso, melhorou a qualidade, aumentou a expectativa de vida dos seres humanos com os medicamentos. Então, eu tenho essa consciência de que a força do pensamento é a mola do progresso. Porque através dos homens nós chegamos nesse grau de desenvolvimento, né? Onde hoje você tem muitas facilidades. Hoje eu tenho condições de passar essa mensagem diversas, pode atingir diversas pessoas por meio da tecnologia. Mas aí é algo também um raciocínio que eu construí ao longo da minha vida, que é o seguinte: você precisa entender o passado Você precisa conhecer o passado para entender o presente e se preparar para o futuro. É preciso você conhecer o que aconteceu para trás, para você entender o que está acontecendo agora e se preparar para o que vai vir adiante. E nós estamos aí, né? Cada um de nós, nesse momento do espaço-tempo da vida, estamos enfrentando
essa batalha. Porque aquilo já foi pela espada, já foi pelo canhão, já foi pela AR-15, só que agora é pelo eletromagnetismo. Esse é o problema da vez. Só que o nosso inimigo é esse aí, ó. Porque ele ocupa todos os espaços. Então, para enfrentar o sistema, você precisa ter estratégia. Não dá para sair igual um kamikaze. E aí eu penso muito em Davi e Golias, porque é isso que nós precisamos fazer. Porque eles são muito mais fortes, são muito mais poderosos, têm o controle de tudo. Mas, a partir desse pensamento que eu trouxe para vocês, do pensamento liberal, eu acho que eu pude demonstrar que nós temos condições de dizer que eles estão errados, que nós sim temos o direito a ter a nossa vida, que nós não podemos ser torturados, as pessoas não podem ser levadas ao suicídio, as pessoas não podem ter os seus pensamentos controlados, as suas vidas vigiadas. Mas nós somos cidadãos comuns que lutamos contra isso. Então, é Davi e Golias. Nós temos que acertar uma pedrada bem dada na testa do Golias para derrubá-lo, arrancar-lhe a espada e cortar a sua cabeça. Obrigado aí, pessoal. Força na guerra.